O cristianismo está procurando a ovelha perdida de Israel? Ninguém está me procurando, eis que farei cicatrizar o teu ferimento e curarei todas as tuas feridas. Garantem-o porque chamaram-te a rejeitada, Sião, aquela por quem ninguém mais procura, tampouco se importa. Jeremias 30:17. O cinto vermelho, símbolo espiritual da verdade. Filhos de Judá, Benaia-unde. O manto. Tradição hebraica bantu. Masa. Moses e o arbusto ardente. Bazar Israel. Israelitas dispersos. Sofonias 13:10. Bana Israel. Bana Yacuba, Jacob, músicos e dançarinas do ramo hebraico. Costumes tradicional. Geus Bantu At. Bena, filha. Bana Angola. Filhos de Angola. Costumes hebraicos tradicionais. Cultura. Escultura. Escultura. Angolanos linguísticos. O famoso linguista angolano, muitas vezes ignorado, foi Miguel Nkaka, no século XIX. Ele traduziu partes significativas da Bíblia de inglês para o Kikongo, incluindo o livro de Ruth Nkanda Nzambi, a Bíblia Sagrada em dialeto Kikongo. Um angolano da etnia Nkongo, doutor em teologia, diplomado no Brasil e professor de língua hebraica, disse que prefere ler o Nkanda Nzambi devido à aproximação etimológica de muitas palavras e expressões Kikongo à língua hebraica. Isto confirma o trabalho magnífico dos tradutores, um deles, claro, Miguel Nkaka. Embaixadores de barcos de juncos. Egito, Aksum, Etiópia. Um rei israelita, Isolel Matsitsi, franjas. Tzitzit, hebreu, franja, no hebraico dos Bangoi, gentios. H 1471, Goi, o plural é Tzitziot, mas no hebreu bantu o plural é Matsitsi. A palavra Maibá no bantu servem para fazer plural. E como é de costume, no bantu a última letra é sempre engolida. Exemplo: hebreu maim, água, e bantu mai, água. Iselá Israel Isolele é muita matsitsi, franjas. Hebreu tsitzit. África hebreu cultura. Cinto vermelho hebreus da África, danças tradicionais. Árabe ou hebraico. Homens com turbantes são árabes ou hebraicos. Tradições bantãs. Hebreus do ramo Yaqub da África Austral. Sofonias. Ambalak igual a Maleque. Quem foram os judeus que participaram na escravatura e colonização dos povos hebreus de Angola? Bem, olhando para os factos históricos e analisando os nomes destas pessoas de origens portuguesas chamadas de judeus serfaditas, dá para notar que tais judeus não são de raça
mas sim descendentes de convertidos. O nome Sefardita na Bíblia é nome de gentios que mais tarde se converteram ao judaísmo. Também alguns de seus nomes de tradição indica que são filhos de Amaleque, o neto de Idom. Gênesis 36, 11 a 12. A raça de pessoas por quem o divino Criador está indignado para sempre. Neum 24 e 20. Bem, não estou dizendo que um edomita não pode alcançar a salvação, ou crer na verdade. Sei que tudo é possível para o Criador, que disse. Mas como está escrito, a vingança é minha, disse o Criador e Rei dos Hebreus. Isso significa que os descendentes de Idom pagarão os montantes dos crimes cometidos contra seu irmão Jacob. Para a aldeia do Duque. África hebraica. O Duque das Pedras Negras de Punguanedongo. Hebreu costumes. África hebraica. Autoridade tradicional. Costumes hebraicos tradicionais. Duque do Kwanza Sul, Angola. Eles eram pessoas de cor. Matecitos e franjas Bantu vs Assiriano. É o mesmo modelo de roupa. Árabe ou hebraico. Homens com turbantes e cingidos no peito com um cinto. Tradições hebraico-bantu. Homens com turbantes. Árabes ou hebreus. Tradições bantu. Homens com turbantes. Árabes ou hebreus. Tradições bantu. Homens com turbantes. Árabes ou hebreus. Tradições bantu. Demonstração da Rainha Nzinga. A rainha diplomática, e grande guerreira. Duro de matar. Costume tradicional estrangeiro. Árabe preto? Não, mas também semítico de Yaoundé, um judeu, por exemplo, Yaoudi, SG, Al-Yaoud, PL, em árabe. Yaoundé, Yadi, Yendi, são palavras bantu para judeu, ou seja, Yaoudi. E decoração Mzizieto, nossas raízes em Swahili. Humilde aldeia do Duque Ndalatando, a vila de Nzambi, Santo Pai, o mais elevado, Yaabi. Duque Ndalatando significa, o Duque da vila de Ndalatando. Judá disperso e humilde. Sofonias 13, 10 a 20. A humilde vila do Duque, a vila de Nzambi, Santo Pai, o mais elevado, Yaabi. Zacarias 1, 20 a 21. Lamentação 1, 2 a 3. O reino do Congo era uma questão que só dizia respeito ao Vaticano. Passaram-se entretanto 400 anos, 1575-1975, e a questão dos limites dos direitos dos reinos, por coincidência, continuaram sensivelmente os mesmos. Breve nota sobre a velha política das minas. A doação da capitania de Angola foi efetuada por carta de doação, dada em Almeirinha 6 de setembro de 1571, sendo muito semelhante às donatárias do Brasil. Compunha-se a doação do rei a Paulo Dias de Novaes, de duas partes distintas. Uma, compreendida entre os rios Tandi e Kwanza, limites do reino de Angola, doada somente em vida, revertendo para a coroa após o seu falecimento 57, a outra, doada para sempre,
constava de 35 léguas de costa para sul da margem esquerda do Kwanza, estendendo-se tal como no Brasil para o interior tanto quanto possível. Dela sobressai à primeira vista o seu elevado objetivo, o povoamento com condição que dentro de 6 anos que começarão do dia que deste reino partir ponha na dita terra e capitania 100 moradores com suas mulheres e filhos e que entre alguns moradores com as suas mulheres e filhos deste reino e da ilha de Santoma se poderia doar. 58 Esboço da Carta de Doação de Carlos Alberto Garcia. Estão aqui bem visíveis as fronteiras que limitavam a ação do primeiro governador-geral de Angola. O Reino do Congo era uma questão que só dizia respeito ao Vaticano. A coroa facilitava a exploração do Reino de Angola durante a sua vida, ou seja, teria o seu usufruto enquanto vivesse. Quanto ao Reino da Matamba, Benguela, pois bem, lutasse por ele. Passaram-se entretanto 400 anos, 1575-1975, e a questão dos limites dos direitos dos reinos, por coincidência, continuaram sensivelmente os mesmos. Os Bekongo, UPA, a reivindicar o que estivesse a norte do rio Dande, pretendendo até anexar o rio Bengo, o MPLA a instalar-se no reino de Angola, apoderou-se das 3 partes, e a UNITA reivindicava o espaço do reino de Benguela. Esta política destinada à exploração das minas de metais preciosos que porventura jazessem no continente africano foi, certamente dirigida por um cérebro frio, metódico e calculista, muito naturalmente de Martim da Câmara, que ocupava na corte o elevado cargo de escrivão e senhor de poderes discricionários. A política das minas, pela sua importância e complexidade, foi característica de um determinado grupo que outro não era senão a Companhia de Jesus. Tenha-se em devida conta que foi um jesuíta quem falou no ouro da Serra de Fura. Foram inacianos também que, uma vez chegados a Angola, ajudaram poderosamente a manter o mito da prata de Cambambe 60. Se quisermos ter em atenção o forte predomínio dos irmãos Câmaras, confessor de Dé Sebastião escrivão da puridade e outro, não nos será difícil admitir ser Martim Gonçalves da Câmara, presidente da Mesa da Consciência, antigo reitor da Universidade de Coimbra, sacerdote e doutor em teologia, o mentor e o mais representativo cultor da chamada política das minas. Foram os irmãos Camaras os condutores da política nacionalista. 61 De posse destes relevantes dados já se pode ter uma ideia dos objetivos a perseguir pelas autoridades portuguesas a quando do início da colonização integrada na ocupação efetiva, 1876 a 1925, e o seu objetivo econômico, político e cultural, para a relação de poderes em que forçosamente intervieram, especialmente congos, portugueses, ingleses, alemães, franceses e belgas. Para uma melhor compreensão deste assunto, é de primacial importância conhecer figuras-chave de exploradores da estirpe de Stanley, Brazza, Livingstone, especialmente o colonialista Harry Johnston. A sua reputação levou a Rainha Vitória a nomeá-lo líder da questão bacia convencional do Zaire. Foram estes colonialistas africanos com que os políticos portugueses dos finais do século XIX tiveram de se haver. Na segunda parte deste artigo darei pormenores que, por terem relevância, fará todo o sentido uma breve descrição dos mesmos.
para compreensão do fenômeno que foi o desenvolvimento das ações diplomáticas, militares e administrativas no Teatro de Operações de S. Salvador, atual Banza, Congo, a partir dos últimos 25 anos do século XIX e dos primeiros 25 anos do século XX. Olhe, os hebreus da África, Sofonias 13:10. A palavra Maca é mesmo que Meca em Saudi Arábia, é Maca no Congo RDC, e também é Maca em Angola. Os verdadeiros hebreus da África, Sofonias 13:10.